Olá, bom dia! E hoje eu vou trazer uma história bíblica sobre o que significa desde a antiguidade no livro de Neemias, no capítulo 9. O tema da história é arrependimento e confissão do pecado. Bom, essa história é contida aqui no livro de Neemias. Vai falar ou vai nos ensinar sobre o que? Os povos começaram aí a procurar os profetas do Evangelho. Então, Neemias era o que? Um profeta do Evangelho. Então, muitos líderes seria segmentos já de Deus, como Deus fosse o maior provedor, o Senhor dos exércitos, o Senhor das pessoas, como as pessoas amavam Deus, queriam muito estar com Deus, mas tinham que pouco conhecimento. E começaram a procurar o profeta Neemias, como ele já era um profeta, um sentinela, e ali muitos de regiões, chegava até Damasco, ao Egito, seria os franceses, ingleses, até da parte do Brasil, e por muito procurando que os profetas, os sentinelas do Alcorão, para conhecer mais de Deus, para aprender sobre o que seria pecado, ou remissão do pecado, ou a confissão de pecado, se Deus perdoaria os pecadores, o que significa pecado para os profetas do sentinela. E como aqui ele já relata que como eles eram fiéis a Deus, para eles, quando eles pecavam, ou significava ou soar um sentido de pecado, seria eles oravam e pediam que perdão a Deus. Ele falava, Senhor, perdoa, nos nos faz limpar, se por alguma ventura ou a fatalidade ou engano nós estamos pecando. Mas sim que o pecado ele incomoda, né? Quando nós pecamos ou cometemos algum atos insanos ou engano, o pecado que incomoda a nossa vida. Então, já era assim, essa história se falava assim, que à medida que você confessar, que você pedir perdão a Deus, que você se purificar, Deus vai fazer o quê? Perdoar. Mas como eles falavam, né, que o pecado era enganoso. E aí por isso que muitos países procuravam o profeta sentinela, o Neemias, porque eles falavam que o pecado trazia algumas chagas, que o pecado, às vezes as pessoas cometiam um pecado e eram sancionados à lei, preso. E isso, muitos ricos, muito nobres até da lei, estavam aqui se prejudicando. Então, havia ali o entendimento que eles queriam que conhecer Deus, para que arrepender e a confissão do pecado, de que significa pecado. Então, houve esse movimento das pessoas no Antigo Testamento, no livro de Neemias, sobre saber o que é pecado para que não cometer. E se por fatalidade cometer, ter o arrependimento e a confissão assim, dos pecados. Mas os profetas ensinaram, confessa primeiro para Deus os seus pecados, que Ele vai abrir as comportas do céu, virá o seu clamor e Ele vai te mostrar o que é pecado e assim você vai ser perdoado e purificado daquele pecado. Mas claro que os pecados tinham consequência e ali os povos estavam desesperados atrás do profeta para procurar entender o que significava o que é pecado. E ele diz bem claro no texto, como ele escreveu esse livro, que a gente tinha que se arrepender e se purificar e confessar o pecado para quem? Para Deus em primeiro lugar, porque Deus é fiel para nos perdoar de toda injustiça. Um beijo e um bom dia para vocês, um bom estudo bíblico.